Bom dia, então, para todos. Olha, essa reunião de homens é diferente. Tem muita vibração. É muito legal. 1, 2, 3. Yes! Não falei que é diferente? É diferente. É muito ânimo. Aí, o meu irmão Marcos vem e fala: ô Giro, você pode falar? Eu falei: mas eu vou falar de quê? Fala: homem no trabalho. Bom, se era homem no trabalho, eu posso falar. Porque não tenho costume de falar nas palestras, e eu fico até tremendo na base aqui, eu vou falar com vocês, fico tremendo o que vou falar, escrevi um monte de coisa, pedi para tirar PowerPoint para poder ser rápido e poder estar dentro do tempo. Depois que você passa pela ministração do pastor Domingos, nossa, e agora, o que eu vou falar? Mas achei uma boa desculpa. Vou falar de trabalho, vou falar de empresa, mas quem lidera a empresa não tiver Jesus no coração, é diferente. Tem uma frase que é bem conhecida, e aqui tinha 3 cadeiras, né? Pai, filho e o neto. E tem aquela frase brasileira que fala: pai rico, filho nobre, neto. Vocês sabem, né? Também caiu lá. Terceiro caiu. E é exatamente como sair desse processo, até na igreja, até nas coisas de Deus, até no trabalho, a terceira geração fica fraca, sem motivação. Nós fizemos recentemente a transição da terceira geração. Tem um outro filho, que não é o Fábio, é outro, Franklin, e ele recebeu a incumbência de continuar a liderança. E é uma coisa maravilhosa. Isso passou já 4 anos, 3 anos, 4 anos, e hoje nós estamos bastante confortáveis, porque nós vemos a terceira geração cuidando melhor do que a nossa geração. Você já imaginou? Muito melhor. Então a gente fica tranquilo. Foram 10 anos de treinamento em cima deles, foi feito todas as mudanças para que eles pudessem governar bem. Estão governando muito bem. Como, usando a mesma palavra do Domingos, que precisa discipular na fé, é a mesma coisa no trabalho. A gente precisa discipular ele para ter essa incumbência de ser líder de um grupo empresarial. Começando pela minha fase, a família de 7 filhos, tenho uma irmã e mais 6 irmãos, 6 menininhos, um atrás do outro. Eu lembro que depois do 3º, 4º menino, a minha mãe sempre conversava com suas amigas, hein? Dessa vez é menina. Ela queria ter mais uma menina. E daí o que vinha? Menino. Não, na próxima vai ser menino. O que foi? Menino. Ela tinha tanta certeza que outra ia ser menina, que a roupinha do nenezinho era de menina. Ela não ia perder a roupinha de menino no neném. Então tem um meninão lá com roupinha de menina, mas era menino de novo, até acabar todos os seus óvulos, e acabou sendo 6 homens, né? Então essa é a família barulhenta. Desde pequeno, nós éramos muito arteiros, mas eu era um arteiro especial. Se eu encontrasse uma chave de fenda, eu desmontava qualquer coisa que tinha interesse de ver como é que funcionava. E meu pai viajou para os Estados Unidos, voltou com uma lanterna moderna, aperta o botão, e iluminava, não precisava bateria. Eu ficava olhando aquilo, achei uma chave de fenda. A hora que abri a metade, pá, saltou uma mola de dentro e desmontou tudo. Era menininho, não podia nem montar, nem sair. Pus tudo aqui direitinho na caixinha e botei num lugar bem escondidinho. Meu pai sabia quem que era o arteiro. E por essas características,
de ter curiosidade de descobrir como funcionava, meu pai falou, esse vai ser o meu sucessor. Eu sou o terceiro da família. E acabei sendo nomeado sucessor e me preparou para isso. Na adolescência, meu pai nos reuniu e falou, ó, eu estou muito doente, se vocês não decidirem que vão trabalhar comigo, eu vou vender a fábrica, porque eu não aguento tocar. Era uma fabriqueta, viu, gente? A conversa de pai para convencer os filhos a trabalhar com ele. Não é fácil, né? Então, quando a gente fala num legado, o pai já está preocupado, o que eu vou fazer para o meu filho tomar atenção naquilo que vai ser o futuro dele. Quantos pais aqui não têm essa preocupação, né? Levanta a mão só para ver quantos pais se preocuparam com o filho. Nossa, todo mundo. Então, é isso que estou falando, do legado que nós deixamos. Como é que nós deixamos esse legado? E o legado não é só passar teoria. O legado é o garoto acreditar que isso vale a pena. Por indicação do meu pai, ele já sabia que eu devia fazer o curso técnico de mecânica, fui para São Paulo, fiz curso técnico em máquinas e motores e voltei, garotão de 19 anos. E comecei a trabalhar com meu pai. Eu pensava que fez curso técnico, já podia ser chefe, coisa, né? Ele me botou para cuidar de uma máquina, ficou um tempão lá no torno, outro tempo na fresa, outro tempo na laminadora, e eu já estava ficando cheio de... Falei, eu não fui feito técnico para ser operador de máquina. Mas era assim que ele estava me treinando, né? Era um jeito de formar o filho, de alguma forma. Em 64, meu pai pergunta, isso é 61, 64, tinha 22 anos. Ô Giro, você quer ir para a Alemanha? Bom, nessa época, aqui no interior de Pompeia, raramente encontrava uma pessoa que tinha viajado de avião a jato. Estava saindo os aviões Boeing 707. Ir para a Europa, muito menos. Ó, só para dar uma ideia, quando voltei da Europa, fiquei 4 meses lá, o pessoal, os amigos do clube, falaram, ô Giro, você mostra para a gente o que você fez. Eu fiz uma palestra com os slides que eu tinha trazido, como é que era a Alemanha, como é que era a França, como é que era a vida por aqui, né? Então, fiz uma palestra logo depois que voltei da Europa. Mas ele não falou para que eu ia para a Alemanha. Falei, o que será que ele quer que eu vou fazer na Alemanha, né? Mais tarde cheguei e falei, mais tarde levou algumas semanas, ele não falava mesmo, então fui perguntar, ô pai, por que o senhor quer me mandar para a Alemanha? Ele tinha comprado uma máquina de plástico, e a máquina de plástico era uma tecnologia que não existia aqui no Brasil. Tinha que buscar lá fora. E como é que é encontrar um profissional para tocar aquilo? Ele pensou, vou mandar meu filho. Meu filho é muito novinho, né? Por isso que demorou algum tempo para ele decidir. Ele arriscou, vou mandar o meu filhinho para a Alemanha. Fiquei lá 4 meses, a máquina veio desmontada em diversas caixas e fiquei trabalhando um bom tempo, só eu e mais um mecânico para me ajudar a ir montando essa máquina. Se vocês forem no museu, viram a máquina lá, que falou que é a máquina Castelo Branco, viram? Era essa máquina. Aí quando eu acabei de montar, nunca tinha montado máquina assim, grande e sofisticado. Aí eu falei, será que eu montei direito? Será que eu liguei todos os fios direito? Apertava o botão, liga, desligava. Aí perguntava para o meu ajudante, saiu alguma fumaça aí? Não. Ligava mais um pouquinho, desligava. E aí? Não, não saiu nada. Então tá bom. Fiquei olhando, nossa, tá funcionando. Você sabe que plástica tem lugar onde joga o plástico para aquecer, para amolecer, né? Eu fui jogando com a minha mãozinha lá, pouquinho a pouquinho, para ver se não acontecia nenhum barulho esquisito. Você precisa ver a minha empolgação, minha alegria. Nossa, foi realmente
uma alegria muito grande ver que estava funcionando muito bem. Fizemos as peças, essa tecnologia nova que nós trouxemos. Vocês bateram naquela caixa azul com martelo? Ah, tecnologia alemã, viu? Pode bater que não quebra. E assim nós vendíamos um pulverizador de corpo de plástico que não quebrava, podia bater. E a gente falava assim, fala que é tecnologia alemã. Foi a primeira empresa a lançar isso e foi o grande primeiro crescimento da empresa Jato. Esse é estou falando de aprendizado, tá? Primeira coisa, ele me joga na fogueira para ver se eu aprendo. Em 80, meu pai foi premiado pelo Ministério da Indústria e Comércio do Japão, com título Honra e Mérito, por contribuir para melhorar o relacionamento Brasil e Japão. E ele foi para lá, aí o amigo, um dos componentes do grupo era da Toyota, que fazia que é Toyota Bandeirantes, o presidente dele foi junto, e falou, Nishimura, você quer conhecer algumas empresas do sistema Toyota? Quando meu pai viu as empresas trabalhando dentro do sistema Toyota, ele ficou abismado. Abismado, assustado. Voltou para casa, Charogiro, se a japonesada baixar aqui, nós fechamos, porque nós não vamos conseguir. É gozado eu, japonês, falar da japonesada, mas o japonês nascido no Brasil contra o japonês nascido no Japão, né? Você vai para o Japão aprender esse negócio que nós precisamos implantar aqui. Em 1984, olha, é uma mudança de cultura completa. Eu fiz 900 reuniões no ano para falar para os funcionários o que é essa mudança de paradigma, de conceito que nós queremos implantar. Em 84, nós éramos a primeira empresa brasileira que está implantando o sistema Toyota. A gente tem muito processo Toyota, né? Just in time, né? Essas coisas todas. O pessoal fazia processo, mas não mudava a empresa. Nós somos uma empresa que mudamos, né? Aprendizado muito grande na minha vida, porque ainda bem que sou japonês, de família japonesa, minha mãe tinha muita cultura japonesa, e a gente aprendia mais ou menos como é que os japoneses pensam. E quando fui para o Japão, eles ensinavam por que fazia dessa forma, por que nós mudamos para aquela forma, e a gente percebeu que era um problema muito mais de filosofia, cultura, do que o processo em si. Olha, foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa família. Aprendizado 2. Aprendizado 3. Meu pai me transfere à presidência em 81, mas de 72 até 81 era o superintendente. E depois de 81 a 90 fui presidente da Jato. Eu não sei se vocês lembram, com certeza quem tinha responsabilidade empresarial lembra. Plano Funaro, Plano D0, D0 não, Cruzado, era Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, Plano Collor com a Zélia, que toma todo o nosso dinheiro. 10 anos perdidos na nossa economia. E nós estamos lá. Só que dentro da minha família, já fazia 2 anos que nós não fazíamos lucro. Não estávamos com falta de dinheiro, não estávamos fazendo lucro. Inflação galopante de 2% ao dia. Eu estava comentando ontem com a minha mulher, quando o Fed americano, ele subiu de 1,5 para 1,75 juros, para ver se segura a inflação nos Estados Unidos. Eu falei para ele, dá uma olhada aqui, esse é juro, mas é por ano. O que significa para vocês 1%? Nós estamos acostumados a 10%, 15%, chegamos a mais do que isso por ano. E lá o Fed americano está falando 1,75, né? Diferença de cultura, né? Não sei nem por que foi falar disso.
Mas essa experiência econômica do país foi catastrófica para a gente. E os meus irmãos acharam que deviam trocar a presidência. O Giro não está dando conta. Mas fizeram de uma forma totalmente fora do costume, nem seguir mais ou menos o processo de uma eleição de diretoria. Simplesmente me comentaram. O Jorge é meu irmão, vocês conhecem, era presidente da UDF até ano passado, era o meu diretor industrial. Nós fomos convidados para uma reunião para mostrar um plano de contingência para mudar essa história. E quando chegamos lá, eu cheguei com um monte de material trabalhado, o que nós íamos fazer, tudo, o orçamento, o futuro. Eles nem quiseram ouvir isso. Nós fizemos uma reunião e fizemos uma eleição, você perdeu. Então você está demitido. Pô, você não faz isso nem com o profissional contratado de fora, vai fazer isso com o irmão? Só que no dia anterior, não, no sábado, isso foi na segunda, no sábado a minha mulher pergunta, você vai sair da Jato? Falei, quem falou essa besteira? Não, foi a empregada. Cidade inteira sabia que eu ia sair, menos eu. Pois é, foi chocante. Foi chocante. Isso não se faz nem com o irmão, viu? Eu me senti traído. Saí bravo da reunião, deixei a reunião, chorando, bravo. Não porque fui demitido. Quando eu lembro que a empregada já sabia e que eles vêm, chegam a falar que você está demitido, eu falei, puxa vida, por que eles fizeram isso comigo? Peguei o carro, esquentando o pneu, ainda bem que não aconteceu nenhum acidente, né? A hora que me dei conta, estava em Bauru. Nossa, já estou em Bauru. Falei, o que eu vou fazer? Vou continuar? Não? Vou entrar aqui. Fiquei num hotel 3 dias. Dentro de Bauru, 2 dias chorando as pitangas, para depois começar a conversar com Deus. Agora vou para essa etapa, como é importante quando a pessoa tem Deus e pode chorar para Deus. Né? Era isso. Você sabe por que eu fui demitido? Eu quero só fazer um particular aí, porque eu era muito metido. Eu era dono. Você pega um garoto que, desde novinho, já é paparicado, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. De repente, você é o presidente da empresa, você veio e mudou o sistema administrativo nosso para o sistema Toyota e tal. Peito cheio, ganhou a demissão. Aí aprendemos que a gente não deve ser orgulhoso, a gente deve saber que quando a gente está em equipe, temos que prestar conta. Então, um aprendizado muito bom. Bom, esse foi o começo da história, falar de Deus falar comigo. Eu tive a primeira experiência com Deus em 76. E a minha mulher é de igreja, eu também sempre fui de igreja, sou igrejeiro, né? Não sou convertido, sou igrejeiro. Vou para a igreja, faço parte de todos os programas. E estava lá num acampamento de Carnaval dos Jovens. Por quê? Eu era presidente do clube, ficar aqui em Pompeia, toda a bucha que existia lá no clube ia cair para o presidente resolver. Falei, eu não quero. Eu determinei que meu vice-presidente ia assumir durante o carnaval, e ele que resolva a situação. Né? E aí eu fugia para o acampamento Panorama com barraca, lá não tinha lugar, estava lotado de jovens. E acompanhava os programas. Primeiro programa do dia, Tempo com Deus. Então, durante o Tempo com Deus de manhã, não sei porquê, mas tinha diversos títulos que você podia ver. Tem o título era Mentira e Hipocrisia. Por que será que eu escolhi mentira e hipocrisia? Se Deus não tinha um caminho para mim no futuro, eu nem teria passado para estudar isso aí. Mas esse era o meu problema. E eu fiquei lá, Deus, eu não sei ser crente, não. Eu
já estou esforçando, faz 15 anos que eu cuido da escola dominical, mas não tem sucesso nenhum dos meninos converteu. 15 anos de escola dominical. Na verdade, é que eu não sou crente, eu só faço de conta que é, mas de verdade eu não sou. Deus, eu queria ser um cara mais autêntico. Para ser autêntico, eu tinha que deixar Deus. Aí eu era autêntico, porque a gente não estava fingindo mais, já não é, né? Aí Deus, pela primeira vez na minha experiência da vida, você vai me deixar? Eu sou de família de crente. Minha mãe, desde que está em Pompeia, ela era o membro número 1 da escola da igreja Holland de Pompeia. Ela era secretária, acho que botou o nome dela, primeiro lugar, número 1. E eu, desde garotinho, tenho fotografia que ia na igreja com ela, né? Então, fala assim, Deus pergunta, você vai deixar? Depois de muita luta, falei assim, tá, Deus, tá bom. Você sabe o que o crente imaturo faz? Coloca assim, coisa como se estivesse falando com o pai. Tá bom, pai, eu então vou fazer assim, você me ajuda? Foi assim que eu falei, Deus, tá bom, eu não vou te deixar, mas você me ajuda a ser crente de verdade. E aí começou a minha história cristã verdadeira. A partir dessa decisão, comecei a ver as coisas diferentes. Olha bem o que aconteceu. Vocês sabem que tem o DF tem uma raiz. Eu estava lá e já estava comentando com os membros da nossa igreja tem 30 pessoas, gente, dos quais metade era criança. De homens, aqui tem um monte, ela tinha 3, eu, mais um e outro. Pai do Hermes Batista, João Batista, eu e mais um. Acho que era o Massa, não, Canefume. 3 homens, 5 mulheres e o resto de criança. Eu falei, olha, gente, trabalhar com criança não dá, porque aqui em Pompeia, todo mundo que faz o colegial, terminou, vai embora, não fica na cidade. E a gente tem que começar tudo de novo com a criança. Já fiz 15 anos aqui, já mudou 2 vezes, a tua saiu. Vamos trabalhar com os pais têm emprego aqui, não muda. Aí perguntei para um dos pastores, puxa, mas esse negócio de acampamento é bom, né? Olha como que eles se envolvem, estão juntos, gritam, torcem. Que maravilha que é. Será que isso funciona com os casais? Aí tem um dos pastores olhando assim, ué, e por que não? Vocês topam? Topa. E aí logo fizemos o primeiro acampamento de casais. E aí nós começamos a ser ministrados por preletores fantásticos que vieram, que falavam sobre a vida cristã, falavam sobre o papel do marido, da esposa, dos filhos, educação de filhos. E nós crescemos dentro desse ambiente, a igreja começou a progredir. Nossa meta, cada acampamento um casal. Deus dava muito mais que um casal. E a gente tinha que aprender, o que fazer com os casais? Tinha que estudar. Então tinha que começar a ir para as casas, uma vez por semana, estudar com os casais que se convertiam. A igreja de Pompeia começou assim, até que caiu aquele manual Casados para Sempre. Aliás, quem trouxe o manual Casados para Sempre era o pai de um americano que estava no acampamento. Ele conheceu a mulher dele num acampamento de trabalho de americanos. Aí eles resolveram, depois de casado, que voltaria para o acampamento para trabalhar 1 ano. Eu fui para a igreja pelo Casados para Sempre. Então, tá vendo? Mas aqui muita gente foi para o Casados para Sempre. Que trabalho fantástico que era isso, né? Então, bem. E assim, o meu irmão, Jorge, estava com um problema no casamento. Ele acabou fazendo curso, o Gilson está aí, fazendo curso de casado para sempre lá em Marília, na igreja metodista. E mais tempo, ele falou, Márcia, nós agora estamos melhor, né? Porque ele estava brigando o tempo todo, agora estamos melhor. Vamos para os Estados Unidos, lá para o congresso de MMI. Então tinha um congresso internacional do MMI.
O único cara do exterior era Jorge Amárcio, era internacional, único. Foram nomeados diretor nacional, e era japonês. Mas a história do MMI, que depois foi progredindo, Deus foi colocando ideias novas, motivação para o Jorge. Jorge dedicou muito tempo ao DF, e nós estamos aqui reunidos porque tem essa raiz lá no passado, né? Que coisa boa. Eu era assim. Hirome, filha de pastor, e eu, um jovenzinho metido a crente, que nos encontros de jovens, eu sempre saía porque era metido, né? Falava, discutia e coisa. Ela falava, esse é o cara que eu quero. Jogava bola, até hoje eu jogo bola, viu, gente? Jogava bola, esportista. Esse é o cara que eu quero casar. E coitadinha, casou comigo. Na viagem de núpcias, eu falei, olha, quando tivermos filhos, você vai contar a história da Bíblia para os nossos filhos e você vai orar. E eu oro no domingo. Crente legal, né? Era crente só de domingo. Segunda a sábado era outra coisa, né? Esse era o hipócrita que Deus começou a transformar, né? Coisa boa. Mas depois que fui ministrar nesses encontros de casais, aí eu aprendi que o papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí você começa a ver o que Cristo fez para a igreja. Caramba, que responsabilidade agora, né? Mas caiu a ficha. Também aprendemos que o marido, o pai, é o sacerdote em casa. E a gente fala assim, você leva as crianças para a igreja, você dá estudo você ora, o maridão é safado mesmo, né? Vai passando para a mulher porque não é do coração dele. Mas depois que Deus ganhou o meu coração, eu resolvi, Hirome, essa é a minha função. E orar, toda vez que tem que orar aqui em casa, sou eu que oro. Pode ser que eu peça para você, para alguma visita, mas é minha responsabilidade. Diz a Hirome que tirou um grande peso dos ombros dela. Coitada, estava esperando, acho que foi orando todo esse tempo aí para ver se eu mudava, né? Até que Deus atendeu a oração dela. Daí para sempre a responsabilidade de ensinar os filhos passou do papai. Quando em 91 os meus irmãos me tiraram da direção da empresa, nós ficamos muito chocados por um bom período. Mas quando eu fiquei chocado, eu fiquei quase 2 anos. Mas quando Deus falou comigo, perguntando, o que é importante para você? A empresa ou a família? E foi lá, a empresa, a família, a empresa. Na empresa, eu estava até aquele momento, estava com vontade de voltar, falou, gente, tudo bem, o que vocês fizeram foi uma cachorrada comigo, tá? Me dá a minha parte, eu vou sair, vou fazer o meu negócio. Mas Deus me chamou a atenção, eu falei, não, fiquei lembrando como é gostoso estar com a mamãe, junto com meus irmãos, toda a bagunça que nós, meninos, fazíamos, né? Era tempo de caçar com estilingue, ir pescar, rodar peão, soltar papagaio. Papagaio a gente tinha que fazer. Peão, meu pai mandou fazer um dia, pai, me dá um dinheirinho que nós temos que comprar um peão. Ele olhou assim, olha, tem madeira aí, tem torno aí, faz você, olha. Você sabe, a gente era tão pequenininho que tinha que botar um caixote para poder ficar na altura de poder fazer, né? E estamos lá tentando fazer um peão, não sabia nem fazer direito. Aí o torneiro apareceu. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Estão fazendo peão. Ei, mas não é assim não, pera aí, você inverte aqui o carrinho, faz assim que ela vai fazer direitinho no ângulo que você quer. Rapaz, isso aí, nós viramos fabricante de peão. Fazia peão gordo, peão magro, peão...
Divertido, né? Pois é. O mais importante é a família. Essas coisas que estou contando era verdade, era uma alegria. Que infância pura que nós tivemos. E voltando, eu cheguei assim, meus irmãos, o que vocês fizeram foi uma cachorrada. De fato. Eu acho que vocês não deviam fazer isso com ninguém, muito menos com seu irmão. Mas aí tudo aconteceu porque era metido, certo? O pessoal está só esperando para dar o troco no metido. Né? Deram um troco desse jeito. Eu mereci, mas eu não tinha essa consciência até depois, mais tarde, que fui perceber que, por causa da minha atitude, provocou aquela reação. Eu quero dizer para você que estive meditando com Deus e eu decidi que a família é mais importante que o negócio. Portanto, eu estou dizendo que vocês podem ficar tranquilos, estou perdoando vocês, não vou cobrar nada de vocês, nem vou falar de vocês. Façam o que vocês quiserem. Você sabe que coisa que ele esperava o Giro soltar a cachorrada lá, ele tirou pressão, né? E aí eu ia saindo e lembrei, já que estou saindo, vocês têm algum negócio para eu fazer ou você quer que eu vou pedir emprego fora? Eu posso ir trabalhar fora, não tem problema, né? Ah, não. Espera aí, você podia cuidar da Unipac. Unipac era exatamente o setor de plástico. Era pequenininho. E eu fui cuidar da Unipac, fiquei 17 anos cuidando da Unipac. Hoje é uma das melhores empresas de tecnologia de plástico do Brasil. É do Brasil, reconhecido pela turma aí que fica analisando as empresas, né? Hoje, só a Unipac deve estar com 1.500 funcionários. Né? E com uma filial lá em Limeira, outra em Pompeia. E diversos in-house. Sabe o que é in-house? É prestar serviço exclusivo para algumas empresas, como a Syngenta, que é a maior empresa de agroquímicos do Brasil. Nós trabalhamos dentro da Syngenta produzindo as embalagens para eles. Tem uma outra que é lá em Ceará, também, tamanho de Syngenta em produção de químicos. Estamos lá com o in-house dentro, né? Que coisa boa. Quando eu fui para o Unipac, eu estava com o coração ferido e eu não queria que acontecesse isso de novo. Eu falei, nessa nova empresa, eu quero aplicar tudo aquilo que aprendi com a metodologia japonesa, mas eu quero que Deus esteja aqui dentro. Aí fiz uma oração, entregando o negócio da Unipac para Deus. Até hoje Deus está cuidando, viu? Está crescendo. Já passou por 2 profissionais lá na presidência. Mas não só isso. Chamei o pastor Haroldo e o pastor Massal, que está aqui. Falei, olha, eu queria ungir todas as entradas lá do nosso prédio para que nenhum espírito maligno entre aqui dentro. Foi uma coisa fantástica, fazer domingo para não assustar os outros, né? Quando está tranquilo, fomos lá e fizemos ungindo lá todas as entradas. E eu posso dizer que o espírito que estava dentro da Unipac sempre foi um espírito de cooperação, de contribuição, de pessoal animado. Até hoje está assim, é uma coisa fantástica, né? Entrega para o Senhor, Ele cuida. Essa mudança que acontece na vida da gente, acontece por crises, né? Pega um jovem, de repente, fala, vai para a Europa. Não sabia nem falar inglês direito. Mas eu não, sou jovem, eu gosto de aventura. Aí para lá eu vou, não tem problema. O que eu vou fazer é outra conversa, né? Mas também passar por uma crise familiar é uma experiência fantástica. Depois que a gente sofre, a gente sabe dar valor nas coisas certas. Mas a minha família, que eu já era o sacerdote da família, que a gente fazia todos os domingos uma reunião, as minhas filhas, eu contava a história para eles e depois falava, agora quero que vocês façam um teatrinho aqui,
para ver se vocês entenderam. Aí, esses são os filhos, daí o coco voltava um com capinha de carneiro, entrava lá, e aí contava a história que tinha acabado de ouvir, e assim a gente passou a infância, passando conceitos bíblicos, de uma forma que não seja só verbal, né? E foi muito legal essa experiência. Eu queria ler uma carta só para descrever como é que a gente foi abençoado por isso. Querido pai, me parece que de uns 3 anos para cá, a data é 27 de fevereiro, é meu aniversário, tem significado tristeza, mal entendimento entre a família Nishimura. E talvez esse 27 de fevereiro parece aparentar um dos piores. Mas isso que só aparenta, pois sei que circunstâncias daqui, terrenas, não são iguais às circunstâncias do céu. Para nós, todos os problemas situados ao redor de nós nos fazem pensar que esse é o verdadeiro mundo. Mas a gente se esquece que aqui é só o começo. E ela pôs a frase, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé de 2 Timóteo. Pai, tenho certeza que o Senhor combateu o bom combate na Jato. Aliás, o Senhor combateu muito bom combate. E nós nos orgulhamos disso. Nós sabemos que o Senhor fez tudo o que podia. Estamos todos orando por você. Sabe que o nosso Deus não nos abandonou. Ele está presente em tudo. Nesse dia, eu tenho certeza e convicção de que será um dos melhores aniversários. A circunstância indica que não, mas o importante não são as circunstâncias terrenas, mas sim o que o Senhor Deus tem feito no invisível, porque tudo isso não é em vão. Deus estará te ensinando alguma coisa muito grande através de tudo isso. Te amo. A filha com 18 anos, mas os outros filhos também escreveram, cada um com a sua linguagem. Foram emocionantes para um pai que estava ainda curando da dor, né? Então foi muito bom. Terceira conversa. Em 2018, estava participando de um congresso do Christian Economic Forum, que o Ministério Crown faz nos Estados Unidos. E eu lá estava ouvindo a palestra das pessoas do mundo todo, Singapura, China, da África, e o pessoal testemunhando o que eles estavam fazendo. E a gente olhava assim, essas pessoas são mais velhas do que eu. Nessa época, eu já tinha sido aposentado na empresa, e agora estava lá tentando ser aposentado na igreja. Falando assim, Hiromi, nós precisamos ir deixando as funções para os pessoal mais jovens, para que eles assumam as funções, né? E nós estávamos lá pensando em ir dispensando os cargos que iam sendo oferecidos. Aí Deus começou a me cutucar. Eu falei, assim. Aí Deus falou assim para mim, você só vai deixar o meu trabalho quando eu te chamar. Tá bom, vamos ver. Acabou aquele dia, voltei para o hotel, a Hiromi estava ansiosa para falar comigo. Giro, eu estava aqui fazendo a meditação, cantando, e Deus falou assim que não é para deixar o serviço, não, é para continuar o serviço. Falou, que hora que foi isso? É mais ou menos às 3 horas. Puxa, mas foi exatamente o horário que Deus estava falando comigo. Então, eu falei, então Deus está falando mesmo. Não foi comigo, falou para nós dois, então nós dois temos que voltar a trabalhar. E quando voltamos para Pompeia, tinha uma reunião de planejamento. Uma hora o pastor falou assim, olha, temos aqui um grupo de velhinhos. E esse grupo de velhinhos, ninguém está cuidando. Ele chega no culto, senta lá nas últimas cadeiras. E quando ele dá aquela bênção e amém, os caras sumiam. O pessoal entrava e saía, ninguém percebia. Alguém não pode cuidar disso, não? Todo mundo ficou quietinho. Aí eu tinha falado que ia continuar, né? Falei, pastor, eu posso cuidar deles. Esse grupo hoje chama 60 Mais. Amor a Deus e amor ao próximo. Praticar amor ao próximo. Esse é o grupo mais ativo que nós temos de pessoas que estão dispostos a fazer o que precisar. Consertar lâmpada hidráulica,
reconstruir muro, pintar. Já o pastor ontem à noite me falou, ó, fala para o pessoal de 60 mais, vem consertar aqui os chuveiros da igreja, né? Já tem gente para ir cuidar do chuveiro da igreja, né? E é um pessoal muito feliz, alegre de estarem reunidos. E assim, Gira e Hirome, nós estamos com 80 anos, né? Jogo bola ainda, Deus me deu ainda a perna boa para jogar um basquetinho. É que eu sou grande, sabe? Então, eu gosto de basquete. Mas, por causa dessa decisão, nós ficamos mais novos. Ficamos rejuvenescidos. Ficamos prontos para trabalhar. Ganhar energia adicional. Alegria na vida. Porque quando você fica encostado na sua casa, vendo a sua televisão, que só mostra porcaria, a gente cada vez fica pior. Melhor mesmo é fazer as coisas que agradam a Deus. Para finalizar, queria só falar das bênçãos. Quanto que estou no tempo? Falta? 0? Bom, aguenta 5 minutos. Quando eu casei com a Hirome, uma bela menina, realmente era muito bonita, né? Filha de pastor, fomos abençoados e somos próximos e responsáveis pai dos filhos. Graças a dezenas de acampamentos de casais que participamos, fomos aprendendo o que é ser pais competentes. Tivemos 5 filhos, hoje com 12 netos. Tem 4 aqui, ó. Os filhos já estão acima de 40 anos. Podemos ver a mão de Deus na vida deles e a forma que educam seus filhos. Eu lembro que tive uma vez um dos filhos, eu disse para ele, gosto muito de ver como vocês educam seus filhos, com muita liberdade, mas sempre muito bem orientados. A coisa que me alegrou o coração é que esse filho olha para mim e fala, ah, mas eu aprendi de você. Então tá bom, já aprendi de uma geração para outra geração, né? Então foi muito legal. O que me segurou desde o começo foi que eu queria ser um cara bem-sucedido. E aí, toda vez que na Bíblia aparecia e será bem-sucedido, eu tomava atenção. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, no devido tempo dá frutos e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Ah, esse é o que eu quero, é para mim, né? Outro texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu queria falar, eu quero ser sábio. Como é que eu faço, Deus? Aí, tem esse versículozinho em Salmo 111. O temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria. O homem pode trabalhar quanto quiser, pode fazer toda a sua inteligência no trabalho, mas se não leva Deus a sério, ele não vai ser bem sucedido, né? Então, era isso. Esse é o meu testemunho de vida. O Marco falou, fala de trabalho, então. Só trabalho por trabalhar não tem graça? O que afeta o meu coração para eu fazer um bom trabalho? E é isso que nós fizemos a vida toda. Hoje, já sou aposentado desde quando? Desde 2008, né? 8, 12, 13, 14 anos já. Obrigado por você me dar essa oportunidade de testemunhar a minha vida. É para glorificar a Deus, viu, Marco? É que o Marco bochichou, falou, eu quero que se fale essa história, né? Então, nesses anos 80, que estava ruim, eu estou andando assim, triste, sem saber o que vou fazer com essa empresa que não vai para frente. E aí, eu olhei no meio da rua, assim, olhei para o céu, falei, Senhor, seu negócio aqui vai indo mal. Acho bom se eu dar uma mãozinha aqui.
A gente ri hoje, mas foi do coração. Realmente estava muito mal, eu não sabia o que fazer. Aí Deus fez, me tirou da presidência e me botou lá na Unipac. E a Unipac era a empresa que estava indo bem, então eu saí de um aperto e fui para um sossego, né? Levar Deus a sério é o princípio da sabedoria. E como a CMN nos ensina o tempo todo, devemos ser homem para ter coragem de tomar decisões que Deus coloca na nossa frente. Aqui vocês estão vendo muitas ministrações. O que vocês vão guardar no seu coração que não vai sair mais do seu coração? Você vai ficar todo dia pensando, eu falei que vou fazer isso, eu falei que vou fazer isso, eu falei que vou fazer. Porque senão não muda. A gente vai e volta. Vou para a CMN, mas não mudou nada. Não muda nada se você não toma a sua decisão, né? Que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. Glória a Deus, obrigado, viu?